Solange Ponte, 32 anos, é psicóloga e também é convidada desta semana da entrevista conjunta da Rádio SOS TSF e do Jornal Açoriano Oriental. Pertence à direção e é também coordenadora técnica da APF, Associação de Planeamento Familiar Açores, e que é uma das entidades organizadoras do Açores Pride 2024. E é sobre este tema e outros que iremos nos debruçar ao longo dos próximos 30 minutos. Antes de mais, agradecer Solange ter aceitado o convite para estarmos aqui a falar sobre o Açores Pride, que é um movimento que agrega imensas instituições, imensas entidades. Este ano está em 2 ilhas, Terceira e São Miguel. Terceira, os eventos já se realizaram. São Miguel começaram nesta sexta-feira e vão se prolongar até dia 6, mas vamos falar sobre o que é o Açores Pride e o que é que tem no cardápio para este ano. Ora, antes de mais, muito boa tarde e obrigada pelo convite em nome de todo o coletivo do Açores Pride para estar aqui e falarmos um bocadinho sobre esses temas. E é precisamente por aí que eu começo. O Açores Pride é de facto um movimento cívico, um movimento cultural, um movimento ativista de dignificação dos direitos LGBTI, e é importante deixar aqui claro que são direitos humanos de base. E é para isso que nós, enquanto coletivo, trabalhamos com essas ações e queremos oferecer aqui um programa diversificado como forma de dignificar cada vez mais a luta desses direitos, não é? Não é à toa que este ano 2024 é um ano particular. Se remontarmos aqui a abril, ao 25 de abril, fazemos precisamente 50 anos da Revolução dos Escravos em Portugal, e para nós, enquanto coletivo, tem um duplo significado, esse 25 de abril e este 2024, que é a dignificação dos direitos LGBTI, o desconstruir aqui esses preconceitos que ainda existem na nossa sociedade e, paralelamente a isso, associarmos aqui aos 50 anos da Revolução e que trouxe para nós o sentimento e o conceito de liberdade e de igualdade. E, portanto, se remontarmos aqui para a nossa sociedade, esses conceitos que parece que nós temos como dados adquiridos e que são de facto garantias fundamentais, depois na prática ainda vemos aqui muitas discriminações associadas a essa falta de liberdade, de sermos quem nós quisermos, a esse conceito de igualdade que na sociedade às vezes não está tão patente, tão presente, e é para isso que o Açores Pride existe, para nós fazermos enquanto consciência coletiva a todos e a todas, que é um movimento de nós todos, de defesa desses direitos. É para chamar a atenção, dizerem que ainda estão em risco estes direitos. Através de que iniciativas é que o Açores Pride chama a atenção para estas situações? Certo. São muitas iniciativas. Como eu disse inicialmente, é um programa diversificado que vai desde palestras, conversas, encontros, apresentações de performances, debates em escolas, visionamento de filmes, arraiais, a festa em si. Portanto, é por aí que nós trazemos essa consciência coletiva, porque nós queremos oferecer não só um programa cultural, mas um programa multifacetado, um programa desde pedagógico, um programa que insira a cultura, que insira o ativismo, um programa que meta aqui o setor da educação, o setor da saúde. Eu penso que é por aí, ao trabalhar com todos os quadrantes da sociedade, essa consciência coletiva, que são direitos fundamentais e garantias de base, que nós vamos poder automaticamente contribuir para que haja essa construção digna desses direitos. E, portanto, as palestras em si, os próprios debates que vão envolver todas as faixas etárias. Nós quisemos ser, este ano, um bocadinho mais ambiciosos e não quisemos só formatar para um público específico. A nossa programação é para desde crianças até idosos, não é? Até o público adulto, e acho que é por aí que nós nos diversificamos, por assim dizer, desde o ano passado. Sim. Falou das palestras. É também importante desafiar as mentalidades. Essa também é um dos objetivos, ou seja, esbater as diferenças, mas também pôr as pessoas a pensarem. Certo. Eu acho que só se combate a desinformação com informação. E é por aí que as palestras têm esse sentido. Palestras, nós tivemos também a programação aqui, nós dizemos que começa em junho, mas
Começou um bocadinho antes, em maio. Começou com o visionamento do filme Lobicão, da Cláudia Varjão, que é uma cineasta que veio para a região trazer um filme sobre a personalidade queer, o que é isto de ser diverso nos Açores. E nós tivemos a rodagem, o visionamento deste filme, em várias escolas com o debate para o público jovem, que os meta a pensar e a refletir sobre esses temas, o que é isso de orientação sexual, identidade e expressão de género, características sexuais, a discriminação em função das OIEC, que é assim que é chamado, e nós trazemos para o público mais jovem essa consciência. Portanto, o debate serve para isso, para desconstruir preconceitos existentes, para quebrar aqui alguns estigmas e estereótipos que existem associados aqui à população LGBTI, e também dar a entender que são direitos, como eu já disse inicialmente, direitos humanos de base, e portanto essa consciência coletiva é de todos nós e para todas as idades, e portanto a informação nunca é demais, muito pelo contrário, está visto na literatura, quanto mais informação nós tivermos, melhores escolhas nós fazemos, e o saber é poder. E paralelamente também temos pela primeira vez na região uma espécie de performance pedagógica que vai acontecer com a Validation, que é um performance já conhecido do público. Dos Açores, aliás. Sim, da Ribeira Grande. Da Ribeira Grande, muito bem. Vai acontecer precisamente na Ribeira Grande um show, um espetáculo pedagógico para crianças dos 3 aos 12 anos. Tendo aqui como parceiro o Arquipélago, o Centro de Artes Contemporâneos, e nós vamos trazer aqui uma espécie de debate, performance, tudo a acontecer, onde as crianças vão ser de facto os protagonistas desta própria interação. Ou seja, isso para lhe dizer que não só para um público. O Açores Pride é para todas as pessoas, para todas as faixas etárias, e o programa existe, é gratuito, desde os debates, as palestras, a participação nos próprios eventos, é de acesso gratuito e para toda a gente, sim. Falava há pouco do filme da Cláudia Varjão. Nas projeções que fizeram nas escolas, como é que era a reação dos alunos? Ou seja, como é que eles... Que questões é que eles colocavam? O que é que retiravam dessas projeções? Portanto, a grande era as próprias discriminações, as próprias violências que se verificavam, as microagressões que se verificavam ao longo do filme, o facto também de haver a confusão entre o que é isto de orientação sexual, com identidade, com expressão de género. Muitas das vezes estes conceitos são confundidos e leva a que as pessoas, e sobretudo também os jovens, cometem essas microagressões contra outros jovens, sobretudo nos espaços das escolas. E então nós trazemos essa reflexão, é o conhecido o boneco de gengibre, que é desconstruir todos esses conceitos. O que é isso de orientação sexual? O que é a identidade de género? O que é a expressão? O que são características sexuais? E que relação é que há entre esses conceitos? E depois de trabalhar isso, eles percebem facilmente que muitas das vezes, ao olhar para uma pessoa e verem, por exemplo, de um exemplo muito característico, se calhar uma rapariga com umas calças mais largas, um boné, uma t-shirt, muitas vezes a expressão de género, que são as características que nós todos temos e que podem fluir entre comportamentos tipicamente mais femininos ou masculinos, ao olhar para esta rapariga vão associar como, deve ser uma Maria Rapaz, deve ser os típicos nomes de uma macho man, e confundem a expressão da pessoa com a orientação da pessoa. E muitas das vezes nós temos de desconstruir isso. O facto de uma pessoa se vestir de determinada forma não diz nada sobre a orientação dela. E isso são as principais dúvidas que muitas das vezes os jovens têm no contexto das escolas, e nós, com o filme, que há muitas... nós verificamos que a expressão de género está muito patente, o que é ser queer, o que é teres uma expressão de género livre, e os jovens confundem isso com orientação. Aquela pessoa ali no filme deve ser gay. Nada tem a ver com a orientação, é a maneira da pessoa se vestir, e à partida nós temos que ir desconstruindo isso, porque muitas das vezes esses estereótipos e essas crenças vêm e são vistas, e nós verificamos que é quase intergeracional, não é? Passado num contexto da família, e muitas das vezes os jovens e as jovens embedam essa informação que está errada, e que é o nosso papel enquanto agentes educativos, agentes pedagógicos, agentes culturais, de quebrar essa perpetuação. Nem mais. Falou, obviamente, estamos aqui a falar de aspectos que afetam diretamente a comunidade, obviamente, e é uma questão que lhe coloco, a sociedade açoriana ainda é altamente conservadora? Ou já se nota alguma abertura?
Esta pergunta é difícil. Isto está para os dois lados. Ou seja, eu gostaria de dizer e de mentir aqui um bocadinho e dizer não, nós vivemos numa sociedade completamente descomplexada, que aceita a diversidade na sua globalidade. Mas isso não é bem a verdade. Nós ainda vivemos numa sociedade conservadora, fruto de um sistema patriarcal, não é? que existe, de uma sociedade heteronormativa, que vem dizer tudo o que foge à regra, aquilo que é considerado como o normal, é visto quase como anormal. E nós temos que desconstruir isso. A nossa sociedade ainda é bastante conservadora, mas já notamos aqui, fruto do trabalho das instituições que fazem parte dessa comissão organizadora do Azores Pride, e puxo aqui um bocadinho a brasa à minha sardinha, fruto do trabalho que a APF, e em específico o Projeto Amar, que é um projeto, é o primeiro gabinete especializado para as questões LGBTI que existe na região dos Açores, foi fundado em 2021, e portanto já vem trabalhando essas questões das temáticas da OIEC, da temática LGBTI, da diversidade sexual, e nós notamos aqui já alguma abertura, porque o objetivo é passar essa formação e essa informação aos vários quadrantes da sociedade. Nós não podemos achar que os jovens, e esses jovens vão ser jovens mais abertos se a sociedade continuar fechada. Não é mais. E, portanto, temos formado os próprios agentes, os vários setores da saúde, da educação, os agentes culturais, os agentes policiais, que desde o ano passado temos vindo a formar os agentes policiais da própria região, da região toda, os próprios hospitais, o H10, o SISM, porque eu acho que esse trabalho é, como eu digo, essa consciência coletiva é de todos. E nós não podemos mudar mentalidades se não mudarmos a própria sociedade, porque e aí vem aquela questão: quem é a sociedade? Quem é que faz a sociedade? Somos nós todos e todas, e portanto tem de começar por aí, não é? Pelos agentes, pelos professores, e felizmente temos feito esse trabalho e queremos continuar para que depois a sociedade perceba que é tão diversa, nós somos todos tão diversos, não há pessoas iguais, e portanto temos que abraçar essa diversidade, e acho que o caminho é por aí. Há algum setor mais reticente? Boa pergunta. Um setor mais reticente, se calhar a própria educação, o setor da educação. Não digo os professores, não é? As próprias as FIAs. Os conselhos executivos. Sim. Tem criado aqui algumas resistências, no geral. Mas o setor da saúde, o próprio teatro que foi formado, os artistas, o hospital, como eu já referi, a própria polícia tem-nos contactado porque sentem esta lacuna ao nível de princípios tão básicos como os conceitos. O que é isso de expressão, orientação, e que muitas das vezes. E são essas pessoas que estão na linha da frente a atender esta população. E muitas das vezes não sabem sequer desconstruir esses conceitos para dar um melhor atendimento, não é? À população, à comunidade em si. E, portanto, têm-nos pedido a nós, enquanto estrutura, a formação. E nós, ainda bem que as pessoas estão abertas à formação. Que era como eu lhe dizia há bocado. A informação e a formação nunca é demais para nós todos, não é? Exato. Falou já há pouco do Projeto Amar, Açores pela Diversidade, certo. Segundo as minhas contas, fez recentemente 3 anos. É verdade. Que balanço é que se pode fazer desta atuação, deste projeto que acaba por ser quase único na região? Sim, portanto, em 3 anos, eu acho que já fizemos bastante, a verdade é assim, e dizemos isso com muito orgulho, que foi precisamente em 2021 com a Cláudia Varjão, que veio para a região e que sentiu nos seus castings que havia muitos jovens e jovens a sofrer discriminação, muitos jovens no contexto de sem-abrigo, pelos pais e mães não aceitarem a sua orientação, muitos jovens no contexto das escolas, e a Cláudia quase que lançou o desafio a outras 6 pessoas, porque esse projeto surgiu são 7 fundadores que criaram isso na região, e a Cláudia é uma delas, e eu também e outras pessoas, que sentimos a necessidade, nós percebemos que há discriminação nos Açores, não vamos esconder. E sempre existiu, não é de agora. E sempre existiram associações que vieram trabalhar aqui a prevenção dessa discriminação. Mas não há, de facto, um gabinete especializado. E então, a Cláudia quase que nos desafiou cá, a nós, enquanto estrutura na região, porque não criar um primeiro centro especializado para a população LGBT e seus familiares. E nós andamos aí a partir pedra e felizmente, olhamos para trás, passado 3 anos, conseguimos fazer jus e estamos a conseguir na região aquilo que nos propomos ao nível do acompanhamento psicológico. Até trago aqui alguns dados que posso partilhar. Portanto, desde o ano passado, 2023, não estou a remontar desde a abertura, mas desde 2023 até ao presente, prestamos na região 281 atendimentos presenciais, psicológicos e psicossociais no espaço de um ano. Portanto, intervimos em ações de formação nas escolas
para 55 escolas, o que abrange o universo de 1.500 jovens, 15 ações de formação profissionais, quando eu falava há bocado nos hospitais, nos polícias, no Teatro Micalense, na USISM, são esses profissionais a quem nós formamos. 33 reuniões com entidades parceiras e tem surgido novas parcerias, porque acho que este trabalho é colaborativo, portanto, desde o Centro de Terapia Familiar, a polícia, os órgãos de polícia municipal, o teatro, o hospital, que têm criado essa rede de parceiros, de instituições que trabalham uma missão conjunta, que é o que já disse desde o início, a defesa dos direitos. E, portanto, muito investido na formação, desde nas escolas, aqui as próprias redes sociais. Muitas pessoas, porque nós temos que encarar o Amar como um projeto regional, é regional. Embora só tenha espaço físico aqui em São Miguel, nós estamos presentes nas 9 ilhas. E tem chegado pedidos de ajuda? De ajuda das outras ilhas, Faial, do Corvo, das Flores, muitas fruto do investimento nas plataformas digitais, porque não podemos negar que cada vez mais que os jovens estão presentes, claro, nas redes sociais. Os jovens e não só. E não só, mas sobretudo os jovens e as jovens já nascem quase ligados ao mundo da era digital. Então nós, enquanto instituição, também tivemos que nos adaptar. Temos que estar na era digital, temos que estar presente nas redes sociais e passar aqui formação e informação inclusiva, formação fidedigna, em que eles percebam que podem recorrer ao Amar, se sentirem que são discriminados, se precisarem de um acompanhamento psicológico, se precisarem de um serviço de consultoria. Muitos jovens precisam que estão em fase de reafirmação do seu processo de transição de género, enquanto jovens trans, e que nós conseguimos um grande ganho com o hospital, criar a consulta de incongruência de género, que temos lá os colegas que trabalham em parceria connosco, e um jovem que esteja em processo de resignação corporal, terapêutica hormonal, nós fazemos esse acionamento para o hospital. E o jovem ou a jovem tem aqui os cuidados de saúde, que são cuidados de saúde gratuitos. Portanto, muitos jovens contactam-nos das outras ilhas a solicitar este tipo de apoio. E nós temos feito jus, desde o acompanhamento psicológico, não é? A criar um espaço físico. Uma outra novidade também do projeto que surgiu o ano passado foi criar um gabinete físico na Ribeira Grande, ou seja, nas 2 cidades mais, vamos por assim, populosas dos Açores e de São Miguel. Nós fundámos o gabinete físico em Ponta Delgada, porque temos as nossas instalações em Ponta Delgada, depois em parceria com a Câmara Municipal da Ribeira Grande, que é patrocinadora deste projeto do Amar. Criamos um gabinete físico lá, portanto estamos fisicamente nas 2 cidades e o nosso mote agora é criar outro gabinete físico na terceira, que tem chegado muitos pedidos de apoio, de acompanhamento psicológico, também sobretudo na Ilha Terceira, e nós queremos de facto consolidar aqui o Amar enquanto projeto regional, e vamos dar formação às outras ilhas, é verdade, mas fisicamente nós estamos presentes. Eu acho que este é o próximo passo nestes 3 anos, partir pedra, como se costuma dizer, para estarmos fisicamente, para nos consolidarmos enquanto estrutura especializada na região, porque de facto somos o único gabinete, e queremos também trazer dados estatísticos para a região, que a região não tem, sobre esses fenómenos, não é? Mesmo as próprias estruturas a nível nacional, quando fazem os seus estudos do retrato de Portugal, não é? A região autónoma dos Açores não tem dados estatísticos. Quantas pessoas sofrem discriminação? Quantas pessoas sofrem microagressões por serem devido à sua orientação sexual, não é? Não há dados. Então nós, enquanto projeto, queremos começar a criar esses dados, fruto dos atendimentos, das pessoas que nos chegam, dos acionamentos para o hospital, para também dar à própria região, dados estatísticos fiáveis. Para poderem atuar sobre isso. Só se pode corrigir a realidade que conhecemos. É verdade, porque senão de que serve a criação de planos, e acho que a região, a própria Comissão Europeia, a própria Europa, o próprio continente, não é? Portugal continental e os Açores, inclusive, têm planos muito bem criados. Mas é preciso depois que nós, enquanto estruturas e nós, enquanto coletivos, consigamos ter estatísticas para depois fazer cumprir e ajustar esses planos. Porque isso é completamente a favor de criação de políticas públicas ajustadas, mas para haver políticas públicas, nesse caso, em função da não discriminação, em função da igualdade, tem de haver aqui dados estatísticos que nos façam olhar para isso como um assunto que é tão importante como tantos outros. E é o que eu digo, se não há dados estatísticos, o que não se vê é como se não existisse. E existe discriminação nos Açores. Eu acho que temos que olhar, e o Azures Pride vem também trazer isto, que é colocar, estamos a dar cartas com este programa
de posicionamento dos Açores, da região açoriana na Europa, não é? E fazer jus à própria Comissão Europeia, à própria estratégia da Europa que criou uma estratégia específica da igualdade LGBTQI+, até 2025. E nós, com esse programa do Azores Pride, estamos a fazer jus ao trazer a equidade, a diversidade para a região e, de facto, fazer com que os Açores sejam colocados no mapeamento como os Açores mais inclusivos. Falou já várias vezes de discriminação. Concretizando, como é que as pessoas têm sentido essas discriminações? Já falou em microagressões, discriminações da sua orientação sexual. Que tipo de discriminações é que os açorianos têm queixado? Ok, portanto, em vários contextos. Por exemplo, uma pessoa nos acessos aos espaços noturnos, um jovem ou uma jovem trans que vê os seus acessos negados, por exemplo, no contexto das escolas, um jovem trans que está em processo de mudança do seu nome, não é? Está em processo de transição, resignação corporal, terapêutica hormonal, por exemplo, é o João e agora é a Maria. Está na fase desta transição. E obviamente que a própria escola tem de ser inclusiva. Há um decreto de lei que surgiu que diz que a escola tem de aceitar o nome social e tem que se adaptar a esta mudança, deste caso, desta jovem. E muitas das vezes o acesso à casa de banho. O jovem é colocado numa casa de banho de deficientes, por exemplo. O acesso aos serviços de saúde. Muitas vezes em que a pessoa está aqui já num sofrimento de mudança do seu nome, na fase terapêutica hormonal, e chegar ao hospital ainda continua a ser chamado João, e vai para uma casa, tudo o serviço é ligado ao masculino, e não tem atenção ao facto desta jovem estar neste processo. Pronto, isso para lhe dizer, o acesso a cuidados de saúde, os acessos, a própria escola, muitas das escolas têm criado dificuldades. Discriminação laboral também. A discriminação laboral, pelo facto da sua orientação, perceberem qual é a orientação da pessoa, e discriminarem ou ridicularizarem no contexto de trabalho, a pessoa ser alvo de chacotas. Muitos desses casos chegam-nos a nós e nós tentamos aqui, não é, fazer esse serviço de mentoria, consultoria, acionar. Os próprios notários muitas das vezes não são sensíveis a essas questões e nós temos trabalhado. Há uma lei que diz que agora a mudança do nome é o nome social, isto é a mudança do nome a partir dos 16 anos é gratuita, o jovem pode fazer essa mudança, pronto. Tudo isto sem haver a necessidade de haver uma carta médica, ou seja, as leis vão sendo criadas para fazer jus a esta dignificação dos direitos. Mas depois não são aplicadas, ou não são, por quem de direito não são aplicadas? Pode ser por aí. Eu quero acreditar que não são aplicadas muito pelo desconhecimento. Lá está, o investimento na formação aos vários profissionais, porque a lei está criada e existe, mas muitas das vezes há esse desconhecimento. Então temos que apostar na formação, sensibilizar, ou há uma lei, sabe o que é a ZOIEC, sabe que não pode discriminar, sabe que a escola tem que ser aberta. Nós fazemos esse trabalho. Mas sim, há discriminação, as pessoas sentem na pele, no acesso aos serviços de saúde, nas escolas, nos acessos aos espaços públicos, entrada por exemplo, numa discoteca, numa casa de banho pública, e as pessoas têm recorrido a nós como ponto de o que é que nós podemos fazer, não é? E nós tentamos acionar para que a pessoa perceba que é um direito seu. E a própria Constituição Portuguesa, não é? Não sei se disse isso há bocado, o artigo 13º diz que nenhuma pessoa pode ser discriminada em função da sua sexo, orientação sexual, raça, género, portanto, já temos por aí uma Constituição que nos vem dizer isso. Então, e lutamos tanto pela garantia dos direitos, da igualdade. Então, porque é que ainda existe essa discriminação? Então, temos que fazer o inverso. Existe. Então, temos que criar pontos para que as pessoas sejam formadas e informadas e percebam que existem leis, existem constituições. Não é preciso criação de mais leis. As pessoas têm que las aplicar, mas antes de as aplicar, têm que perceber que existem. E é esse o nosso trabalho enquanto instituição de chegar às pessoas, não é? A toda a gente. Exato. Falando agora um bocadinho do trabalho mais abrangente da APF, porque é uma associação, como o próprio nome indica, planeamento familiar. Na região autónoma dos Açores, quais é que são os grandes desafios nesta área? Ok, nós somos a única PSS também. Temos verificado que temos sido únicos em algumas coisas, o que é bom também, não é? Somos a única PSS especializada a trabalhar as questões da sexualidade, porque é a Associação Planeamento Familiar, Saúde Sexual e Reprodutiva dos Açores. E trabalhamos todas essas áreas, o planeamento familiar, a saúde sexual e reprodutiva, os direitos reprodutivos e sexuais. Ao nível do planeamento familiar é trabalhar aqui sobretudo as questões da gravidez na adolescência, que nós verificamos que na região
comparativamente a Portugal continental, somos a zona do país onde os índices são maiores de gravidez na adolescência. Então, temos que nos focar nessas áreas. A própria questão da violência no namoro também, que existe também na nossa região. A prevenção do abuso sexual de menores é um ponto-chave dentro da nossa intervenção. O trabalhar em cada vez em idades mais precoces, não é? A temática da igualdade de género também. Temos trabalhado em idades mais precoces. Dizer aos meninos e às meninas que podem brincar com todos os brinquedos, que as profissões não têm género, as cores não têm género. Nós trabalhamos isso a partir dos 4, 5 anos, porque é a partir daí que se vão construindo, e sobretudo no sistema familiar, alguns preconceitos, como o menino só pode vestir azul, só pode brincar com os carros, a menina tem que ser necessariamente bailarina, não pode ser jogadora, e nós tentamos desconstruir isso. Mas sim, são temáticas como a igualdade de género, a prevenção das violências, sobretudo as sexuais, a própria questão dos direitos sexuais e reprodutivos, saber que há uma série de direitos assegurados. Também temos um programa que existe e que por acaso também existe com os serviços prisionais, com a Direção-Geral de Reinserção a nível nacional, que é trabalhar com agressores sexuais juvenis, cada vez mais jovens vão cometendo crimes de natureza sexual, e então cabe-nos a nós, instituição, em parceria com os serviços prisionais a nível nacional e com a República Portuguesa, aplicarmos aqui, apostarmos na prevenção desses comportamentos para que os jovens não reincidam. Então trabalhamos aqui ao nível da intervenção para que os jovens não reincidam e percebam que isso é crime. O facto de agredir sexualmente outra pessoa, o facto de abusar sexualmente. E nós temos verificado que na região isso tem existido. Os crimes sexuais também não podemos negar a dizer que não existem. São das regiões com maior prevalência. Certo. Mas temos notado que em idades mais precoces. Então temos que fazer o trabalho quer da prevenção e da intervenção direta. E então há o programa a nível nacional, do professor Ricardo Barroso, que trabalha sobretudo com agressores juvenis e que trouxe para a região, os serviços prisionais agarrou, perguntou à APF se poderiam agarrar e ser a instituição parceira, e nós somos a única instituição na região a trabalhar com agressores sexuais jovens ligados à natureza dos crimes sexuais. E é fácil quebrar esse ciclo? Obviamente que ainda terá um pouco tempo de atuação, mas era importante saber, porque são marcas que ficam muito cedo em jovens, como está a dizer, são agressores cada vez mais novos. Certo. Assim, o nosso trabalho aqui é muito de fazer com que eles não reincidam nesse tipo de comportamentos e dotar-lhes de competências transversais e para a vida. E perceber aqui o que é consentimento, limites, o respeito pelo outro, o corpo. Nós verificamos que fica sempre fica sempre a semente, não é? No jovem, de que perceberam que aquilo, alguns querem aceitar, e não nos cabe a nós fazer esse juízo de valor, não é? Porque nós não somos juízes, é o que dizemos aos jovens, porque eles estão ali obrigados, estão a trabalhar connosco enquanto instituição, obrigados com medidas, já foi visto que aquele crime foi cometido, já não há nada a fazer, e então o senhor juiz ou a senhora juíza diz, ok, vais cumprir um programa que existe e que tens uma medida para aplicar. E pronto, eles estão connosco obrigados. Mas nós tentamos trabalhar com eles essas competências para a vida deles e que eles percebam que, pelo menos, aqueles crimes não são crimes. O que eles fizeram é crime e que não deveriam voltar a fazer porque lesaram outra pessoa, invadiram o corpo da outra pessoa, o espaço da outra pessoa. Trabalhamos essas competências. Há jovens que assumem automaticamente o crime e que percebem que cometeram um crime e que não querem voltar a repetir. Frutos de vários fatores, não é? Não vou aqui especificar, mas há jovens que cometem o crime porque se calhar alguns deles foram abusados, há jovens que cometem o crime frutos de questões do seu desenvolvimento pessoal, que são deficitários. Pronto. Há aqui vários fatores, não consigo categorizar. Sim, há uma multiplicidade de fatores, mas isso dizer que alguns assumem o crime e percebem que não querem voltar a fazer aquilo, que até sentem vergonha. Há outros que se responsabilizam do crime, mas na mesma nós trabalhamos e pelo menos que sou eu a aplicar o programa da experiência dos casos que tenho chegado, que também é regional, tenho tido casos de várias ilhas, comprei o programa na íntegra e depois percebo, não é? Depois já há esse feedback, se voltam ao sistema prisional até o momento presente, nenhum voltou, não é? Mas queremos acreditar que pelo menos essas competências ficam para a vida. Agora cabe-lhes a eles, enquanto jovens e futuros adultos, levar aquilo para si e para a sua vida, não é? Pelo menos temos esperança que fique alguma coisa, não é? Exato.
desenvolvimentos deficitários e crianças que infelizmente são abusadas sempre houve, mas o que é que está a justificar que apareçam cada vez abusadores mais novos? Boa pergunta. Eu acho que é isto. Também tem a ver com o trabalho da própria prevenção. Ou seja, quando nós trabalhamos a prevenção e temos apostado muito na prevenção do abuso sexual, sobretudo em crianças mais novas, também vão aparecer mais denúncias. Porque, é como lhe digo, o crime sempre existiu. Os abusos sexuais de menores, as violações sempre existiram na região. Uma coisa é depois a criança ou o jovem perceber que foi realmente alvo de um crime ou de um abuso. Nem mais. E, portanto, nós temos apostado na prevenção. E acho que, apesar de serem projetos de natureza diferente, num lado estamos a apostar na prevenção, no outro já estamos a intervir, acreditamos que há aqui um paralelismo, uma interligação. Quanto mais prevenção nós fazemos nas escolas, a colega vai aos quartos anos, aos terceiros anos, fazer a prevenção, nós verificamos que mais casos vão surgindo. Porque é que há mais jovens a cometer crimes de natureza sexual? Isto é uma pergunta difícil. É como digo, há vários fatores que podem levar a que um jovem cometa um crime de natureza sexual. Dos casos que tenho tido na sua globalidade, muitos desses jovens vêm de um contexto familiar desestruturado, muitos desses jovens foram eles alvos de agressões, mesmo enquanto jovens, e replicam esse modelo, não é? Muitos desses jovens, alguns têm déficit cognitivo, e que isso aqui é trabalhado no sentido de perceberem que associado ao déficit cognitivo não conseguem perceber que aquilo de facto é um crime, e nós trabalhamos toda esta componente. Jovens que, fruto de situações de frustração, alguma psicopatologia associada, acabam por cometer esta agressão. Portanto, eu não lhe consigo precisar aqui. Há aqui um perfil. Não há. Há uma multiplicidade de fatores e que nós verificamos que grande parte tem a ver com o contexto em si, onde este jovem está inserido. O contexto social, o contexto familiar, que é de facto relevante para que o jovem depois cometa este tipo de agressões sexuais. Ou seja, se o contexto é deficitário, se há ali déficit nas competências sociais e emocionais, e que depois leva a que o jovem faça estes comportamentos que são desviantes e que são vistos como crime. Sim. O fácil acesso à informação, e aqui remeto aos smartphones e às redes sociais, também pode ter algum impacto, porque há acesso a sites onde há objetificação da mulher e que pode muitas vezes rapidamente a criança ou o jovem passar a linha vermelha. É um grande fator. Eu, por acaso, esquecia-me, ainda bem que me recorda, o acesso à pornografia. Não é? O acesso à pornografia, a conteúdos que são vistos como menos bons, não é? E aí leva-me logo à falta de supervisão parental, porque os jovens... É isso, vão ter acesso à pornografia, a conteúdos que põem em causa aqui o que é isto do papel do homem e da mulher, a objetificação da mulher. E muitos deles que estão na fase da construção da sua personalidade e da sua identidade vão achar que aquilo é que é o comum e o saudável nas relações, né? E vão acabar por replicar aquilo nos seus comportamentos, nos seus pares de iguais, e muitas das vezes nós verificamos que quando nós desconstruímos aqui o que é isto de violência sexual, como é que achas que deve ser o papel vamos trazendo aqui algumas ideias e verificamos que muitos deles têm muitas crenças erradas sobre o papel do homem e da mulher, a pressão social em ter uma boa performance, por exemplo, a pressão social em que o homem é visto como o mais forte, que não chora, que tem que ter um bom desempenho, tudo isto, não é? E nós vamos desconstruindo isso, mas sim, o acesso ilimitado a sites que nós não sabemos se são, lá está, se a informação que tem lá é fidedigna ou não. Eles acabam por replicar muitas dessas informações que são erradas nos seus pares de iguais. Sim. Muito bem, Solange, já atingimos o nosso tempo. Haveria muito mais para falar sobre este e outros temas. Agradeço mais uma vez a ter aceitado o convite para participar na entrevista conjunta da Rádio SOS, TSF e Jornal Açoriano Oriental, e até uma próxima. Muito obrigado. Obrigada.